Então, bom dia. Hoje nós vamos ter o prazer ter a doutora Paula Carneiro, Ramos Carneiro. A doutora Paula hoje trabalha conosco, né? Tá, há pouco tempo, não são mais de 5 anos, né? Então, por isso, né, pouco tempo. Porém, a doutora Paula tem uma formação muito grande, fez a faculdade, depois ela fez residência em pediatria e nefropediatria pela Santa Casa, em São Paulo. Depois ela está fazendo doutorado atualmente na Unifesp e fez fellow também em transplante na Unifesp. Então, hoje a doutora Paula vai falar para a gente do transplante pediátrico, seus desafios, os avanços e os cuidados integrados. Eu acho que a doutora Paula só veio a acrescentar para nós aqui porque como nefrologistas de adulto, né, muitas vezes a gente tem a dificuldade naquelas microdosagens, né, e é sempre um mundo à parte. Então, doutora Paula, hoje nós temos o prazer de recebê-la aqui conosco e ela vai falar um pouquinho, vai nos ensinar um pouco sobre transplante pediátrico. Obrigada, Paula. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade, que esse tema para mim aqui brilha meus olhos, né? Amo falar de transplante, ainda mais pediátrico, né? Então, para a gente falar um pouquinho de transplante renal pediátrico, a gente tem que entender como que é a população renal pediátrica no Brasil. Quais são os números? Estamos em ascensão? Como é que faz o diagnóstico, né? Hoje a gente sabe que a incidência é de 3,1 a 13 casos por milhão de habitantes por idade ao ano, tá? Então, que tem a taxa de filtração glomerular menor do que 30. E a taxa de mortalidade nessas crianças é... Opa! Eu que fiz errado. É de 30 a 150 vezes maior do que comparado com adultos. No Brasil, a gente tem um estudo, fez análise de 2012, mas foi publicado em 2015 pelo Dr. Paulo Koch, que mostra essa incidência e a diferença dos diagnósticos entre os estados brasileiros. Então, a incidência na população pediátrica está em torno de 6,6 por milhões por idade e na prevalência em torno de 20, chamando a nossa atenção do alto número. Mais para frente vocês vão ver a diferença entre estados. E como que faz a obtenção desses dados? Então, é preciso de uma epidemiologia importante, eficaz, e é um desafio, tá? Porque o tratamento, o diagnóstico, ele é subestimado. Às vezes, aquela criança, uma creatinina de 1 para uma criança, vocês acham que é normal? Não, não é normal. Mas para um adulto é normal. Então, é bem subestimado e subdiagnosticado. A grande maioria dos nossos pacientes renais crônicos são assintomáticos. E também tem uma subnotificação que vamos trabalhando muito para que isso ocorra ano a ano, que melhore. E lembrar que nós temos o tratamento conservador, sendo uma das principais características da doença renal crônica, do tratamento, mas a gente lembrar das terapias substitutivas renais, que também tem a diálise peritoneal, que é a nossa principal método de terapia substitutiva renal, hemodiálise e o nosso sonho, transplante, né? A gente sempre quer que as crianças cheguem no transplante antes das diálises. Nesse trabalho que eu falei para vocês, que foi feito aqui, não, esse foi feito, ele é europeu. Ele mostra a distribuição da etiologia da doença renal crônica nos seus receptores. Se vocês observarem, na primeira coluna, e as classificações, a gente tem uma diferença das patologias referente às idades. Quando eu falo de uma paciente de 0 a 4 anos, eu vou falar mais de malformações. E conforme ele vai evoluindo na idade pré-escolar, escolar, adolescente, isso faz uma transição para as glomerulopatias, que isso tem nos Estados Unidos, no europeu, no brasileiro, sempre mostra esses mesmos dados. E do Brasil, né? No Brasil, a gente vê uma discrepância muito grande do diagnóstico quando comparado ao sul e sudeste. Então, quer dizer que no norte e nordeste do país não tem doença renal crônica pediátrica? Duvido. Tenho certeza que tem, ou até mais. Porém, a gente não consegue fazer esse diagnóstico. Falta, às vezes, da estrutura,
falta do profissional capacitado. Hoje a gente tem o quê? 400 nefropediatras no Brasil? Então, é um número muito inferior a um nefroadulto. Então, por isso eu acho que falta tanto estrutura como profissional especializado para fazer esse diagnóstico. E aqui eu sempre falo quando eu dou essa aula, eu tenho que chamar a atenção dos pediatras gerais, que são os pediatras gerais que vão ter um olhar diferenciado para essa criança para mandar para um centro especializado. E aí eu tenho que trazer uma linha do tempo, porque não dá para me falar de transplante e também não falar de São José do Rio Preto, né? Então a gente sabe que o primeiro transplante tudo começou em 1954, na década dos anos 60 e 70 começamos os pediátricos lá na Europa, e aqui em 1977 também começou aqui em São José do Rio Preto. E o primeiro transplante pediátrico do Brasil foi em 1978, que foi realizado lá no Hospital das Clínicas, na USP. E aí a gente começa os programas pediátricos, começa uma visão diferente aqui no Brasil. Em 1980, vários avanços da imunossupressão. Em 1990, a gente começa a estruturar mais ainda esses programas pediátricos. E aqui, em 92, a gente tem o primeiro transplante aqui no Hospital de Base. Lembrando que 5 anos depois, em 1997, eu tenho o primeiro transplante renal pediátrico aqui do Hospital de Base. Então, só 5 anos separa um de um adulto de um pediátrico. A equipe aqui ela foi sempre muito ativa e muito presente no pediátrico. Então, nos anos 2000, a gente começa aquela política de alocação prioritária para as crianças, especificamente em 2009. 2005, 2015 tem muitos avanços cirúrgicos, imunológicos, pensando no HLA, métodos cirúrgicos, implantações de ureter um pouco diferentes. Em 2020, a gente começa a cada vez mais ter uma visão mais personalizada para essa população pediátrica do transplante. Hoje, aqui em 2025, já foram realizados, desde o primeiro transplante pediátrico aqui do Hospital de Base, realizamos 52 transplantes pediátricos. A grande maioria no seu acompanhamento no pós-transplante. Atualmente, a gente tem um paciente pediátrico menor que 18 anos na nossa lista. Acho que no meu 1 ano e meio que eu estou aqui, a gente transplantou 3, 4. E para começar a falar um pouquinho mais do transplante, eu tenho que lembrar do que mudou. Foi um marco para nós, nefropediatras, quando muda essa portaria, trazendo a priorização mesmo dessas crianças. Então, o doador que é menor que 18 anos, ele é ofertado primeiramente para a criança, que é menor de 18 anos, tá bom? E lembrar que também a depuração de creatinina para a criança, diferente dos adultos não diabéticos, tá? Então, para me poder inscrever o paciente, tem que ser menor ou igual a 15, que é igual a um adulto diabético. Então, para quem pode se inscrever? Para quem pode ir para o transplante renal pediátrico? Brasileiros, nascidos ou naturalizados, tendo cadastro técnico único, o receptor pode optar pelo seu centro transplantador e o acesso sempre vai ser informatizado pelo receptor. Lembrar dos seus critérios, ele pode ser pré-emptivo ou já está em terapia renal substitutiva e ter um clearance renal menor do que 15, tá? Crianças ou adultos diabéticos. E aqui eu trago o cenário num gráfico que são dados da BTO, né, do Registro Brasileiro de Transplante, que foi publicado em dezembro de 2024. Então, desde 2012, a gente teve uma crescente do transplante renal pediátrico, fez um platô, teve uma queda, como até nos adultos, durante a pandemia, e atualmente nós estamos em ascensão. Comparado com o ano passado, tivemos uma redução de 11%. Mas ainda, se você observar no gráfico, tanto doadores vivos quanto doadores falecidos, estamos em ascensão. Então, atualmente, são dados isso de dezembro de 2024 pela BTO. Temos, no ano de 2024, foram 725 crianças inscritas e realizaram 555 no país todo. Então, 76% das crianças elas foram transplantadas. Mas esse dado que nos preocupa, 93 crianças faleceram enquanto aguardavam o transplante pediátrico. Corresponde a 13% dos novos inscritos. É um número alto.
Em 2024, agora em dezembro, então, para a gente atualizar, temos 394 crianças em lista de espera, sendo que 2/3 é do estado de São Paulo. 213 crianças em listas do estado de São Paulo. Isso eu não estou falando que é só o estado de São Paulo, porque lembrando que tem crianças de outros estados que nós não temos centro transplantador, que se inscreve no estado de São Paulo. Então, isso são dados de inscrição dos dados de São Paulo. E quando você separa por estado, São Paulo ainda é no topo. Nosso estado é o que mais faz transplante renal pediátrico. Então, é em primeiro lugar, fazendo uma totalização de 104 pacientes no ano de 2024. E aí nós temos os dois tipos de transplante. Temos o doador vivo, que a gente orienta familiares até o 4º grau, dependendo ou não, pode ter uma autorização judicial e condições para doação. O doador falecido precisa comprovar a morte encefálica da criança ou do possível doador, consentimento familiar e pode ser adulto pediátrico, também como o vivo. Qual que é a melhor escolha? O que vocês acham? É o vivo ou o falecido? Aqui a gente entra sempre numa discussão. O melhor é o pré-emptivo. Sem dúvida, ou se é vivo ou se é falecido. Ele é o desejável para as crianças e o mais ideal. E aqui, mas eu trago um adendo. Se eu tenho uma priorização da criança, pacientes menores de 18 anos, e eu tenho uma criança muito nova, por exemplo, 3, 4 anos, eu tenho que pensar nas características do meu doador. Se eu pensar no vivo, será que o rim desse pai e dessa mãe, que são os primeiros para a gente pensar em doar, vai caber dentro da cavidade abdominal dessa criança? Às vezes não. Então, a gente tem que pensar numa segunda opção, que vem o doador falecido. E aí, se eu tenho essa priorização dela, e eu sei que o rim dura uma média de 10 a 15 anos, sabendo que ele pode durar mais, como durar menos, como eu sempre falo no ambulatório do pré-transplante, vai depender de como a gente vai cuidar dele depois. Às vezes, essa criança vai precisar de um segundo transplante. Se eu tenho 5 anos, um rim dura 15 anos, ela tem 20 anos, ela não é mais priorizada. Ela entra na lista de maiores de 18 anos como todos. E aí eu tenho uma dificuldade, não dificuldade, mas eu posso prolongar esse tempo de diálise dela. Se eu não faço o transplante vivo inicial, porque ela não consegue colocar isso, o tamanho do rim do doador na cavidade, do pai ou da mãe, preparo esse pai e essa mãe para 15 anos depois, eu tenho uma melhor compatibilidade. Eu vou no pré-emptivo. Eu consigo fazer um retransplante antes mesmo de ele entrar em diálise novamente. Então, isso são... Tem o melhor, se é vivo ou se é falecido? Não consigo falar isso agora para você. Mas eu acho que depende de cada situação social da criança. E a gente também tem que pensar não só no momento, mas daqui 15, 20 anos, que é o que nós queremos que ela chegue por muitos e muitos anos. Temos contraindicação? Sim. Eu acho que a gente tem que falar que temos contraindicações relativas e contraindicações absolutas. A malignidade, as neoplasias, isso é fato, é indiscutível, né? Então, dependendo da neoplasia, você vai pensar de 2 a 5 anos após o término do tratamento. Mas se eu tenho uma criança que tem HIV ou hepatite C, eu vou depender da carga viral dela, da não recidiva, da estabilização dela dessas patologias. Se eu tenho uma criança que não adere, é contraindicação absoluta ao transplante? Não, não é uma contraindicação absoluta, é uma contraindicação relativa. Daqui a pouco ela pode aderir. A gente pode trabalhar com assistente social, com a psicóloga, com a enfermagem, com a equipe multi, trazendo a consciência mais tanto para os pais quanto para as crianças. A desnutrição grave, por um momento, ela é uma contraindicação relativa, porque eu preciso melhorar o estado nutricional da criança para ela suportar até o procedimento cirúrgico. A obesidade, eu tenho que lembrar onde que eu vou colocar esse rim? Será que eu não vou ter complicações da minha ferida operatória? E os outros distúrbios que ela tem? Então, são contraindicações relativas, tá? Preparo urológico, a gente vai falar mais vezes ao longo da aula. Você precisa ter um urologista parceiro que te ajude, porque as principais doenças das crianças são malformações e elas necessitam de preparo urológico.
tá? E um questionamento muito grande. Aquele paciente que tem um déficit intelectual, tem um retardo leve, não é contraindicado o transplante. Pensa num paciente, vamos falar assim, um autista, grau grave. Pensa a dificuldade que seria ligar ele 3 vezes na semana numa hemodiálise. É muito complicado. Não seria muito mais fácil a mãe, com seu jeitinho, conseguir dar o remédio para ele 2 vezes no dia, no transplante? Sim. Então, isso melhora a qualidade de vida do paciente, da família. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar que não contraindica. E como que eu vou avaliar esse receptor? Então, primeiramente, eu tenho que ver o trato urinário, tenho que ver se ele tem uma glomerulonefrite, se é GESP, se não é. Crianças têm muitas doenças genéticas, uma síndrome atrás da outra, é rara. Vai recidivar pós-transplante? Não sei. A gente tem que investigar. Os riscos de sensibilização, já teve acesso? É pré-intuitivo? Fez peritoneal? Já fez algum transplante? Tem risco de trombose? E a imunização dela? Já tomou todas as vacinas? Principalmente de vírus vivos, que é no início da vida, que a gente toma bastante? E aí eu trago essas particularidades pediátricas da vacinação, da sensibilização, avaliação urológica, porque na grande maioria das vezes, a criança com malformação, ela vai precisar de uma ampliação vesical. Ela vai precisar de um cateterismo vesical intermitente. E como que eu vou fazer isso? E avaliar todas as outras comorbidades dela, porque a grande maioria vem com outras síndromes associadas. Quando a gente fala de vacina, pela Sociedade Brasileira de Imunização, a gente tem uma cartilha que fala dos pacientes que são transplantados de órgãos sólidos. Então, lembrar principalmente das vacinas de vírus vivos, varicela, tríplice viral, febre amarela. Elas devem ser vacinadas antes do transplante e podem esperar 4 semanas devido ao uso de imunossupressores depois do transplante. E hoje é muito comprovado que o aumento da sobrevida dos pacientes pediátricos em 3 anos aumentaram mais do que 95% com esses doadores falecidos e vivos por causa das vacinas. Porque a infecção é um dos principais riscos de óbito no primeiro ano. E falando das malformações, como eu falei para vocês, a gente tem que reconhecer e corrigir antes do transplante, preferencialmente. A ampliação vesical ela é recomendada antes do transplante, não depois. Se for fazer depois do transplante, a gente vai ter muitas complicações de infecções urinárias e reduzir a função desse rim. Porque cada infecção urinária que eu tenho, eu reduzo a minha função do meu enxerto. Alguns pacientes que têm necessidade de fazer nefrectomia. Quais são eles? Quando eu tenho uma proteinúria significativa não controlada, naquelas síndromes nefróticas que normalmente a grande maioria são córtico-resistentes, algumas sindrômicas que não respondem a algumas grandes medicações. Quando eu tenho um refluxo vésico uretral de muito alto grau, com muitas infecções urinárias, então eu sei que esse paciente já é colonizado, se eu não fizer essa nefré, eu vou causar mais infecções. E rins policísticos, são indicações absolutas para nefrectomia. E lembrar que a variação urológica e sua resolução pré-transplante, ela é extremamente importante, porque eu posso reduzir o meu tempo de vida desse enxerto se eu não fazer tudo isso antes, devido aos riscos de infecções. Então, só para mostrar para vocês, são refluxos vesicociteral de grau 4, grau 5, muito importantes. E nas figuras abaixo eu mostro o que é um Mitrofanov. Alguém sabe o que é um Mitrofanov? Né? Então, na criança, a gente faz bastante essa via de saída, que em vez de você sondar da região genital da mesma, ele pega o apêndice, né? Se liga dentro da bexiga ao umbigo e você consegue fazer o cateterismo na região umbilical. Então, isso facilita para a criança, dá menos constrangimento e devolve também uma vida social. Eu sempre fico pensando, aquele adolescente na escola que tem que ir fazer cateterismo vesical a cada 4 horas, naquele banheiro da escola, é complicado. Se você tem essa via de saída, ela é mais sociável, mais higiênica e mais resolutiva. Lembrar que é uma cirurgia que é extraperitoneal,
não atinge o peritônio. Então, às vezes, eu posso ter uma criança que faz diálise peritoneal. Se eu não tenho lesão de peritônio, eu posso continuar fazendo a diálise peritoneal sem problema nenhum. Lembrar muito da proporção doador versus receptor. Então, por mais que eu tenha uma criança que doou com 17 anos, mas meu receptor tem 3 anos, aquele rim não vai caber dentro da criança de 3 anos. Essa proporção é muito importante. As anastomoses vasculares são diferentes. A grande maioria é feito da artéria renal na aorta e na veia na cava. Não é na ilíaca externa, como nós fazemos nos adultos. Isso nós fazemos mais em adolescentes. E lembrar do implante ureteral. Então, a grande maioria é lente gregoar, mas lembrar que tem um politano, tem um uretropielo, porque eu tenho bexigas bem mais espessas, bem mais, como posso falar, dificuldade mesmo de até mesmo sutura vesical. E lembrar que, dependendo de cada sutura que faz o meu transplante, eu tenho um risco de complicação maior, de fístula, de estenose de ureter, de refluxo. Dentro das complicações, trombose é o nosso medo. Mas na criança, a primeira opção, primeiro tópico de perda é trombose. Por quê? Pelo tamanho dos vasos. Os vasos são muito pequenos, são muito minuciosos. Então, isso tem um risco maior de trombose. E por isso que é orientado a profilaxia nas primeiras semanas, nos primeiros dias de transplante. Fístula urinária, lembrar muito em relação às malformações, porque é uma criança que já foi mexida no trato urinário. Então, tem um risco maior, tanto de infecção quanto fístula. Lembrar das suas malformações e a necessidade de ampliação vesical. E risco de sangramento, como qualquer outro paciente. No nosso serviço, a gente tem o risco de sangramento nos pacientes gerais em torno de 4%. Então, a criança também tem um risco de sangramento. Se a gente faz uma boa técnica cirúrgica, isso reduz muito a porcentagem. De infecções, tem muito mais infecções urinárias comparado com os adultos, mas também não posso esquecer do meu citomegalovírus, é igual, tá? Até mais, eu consigo ter crianças que são soronegativas, então eu tenho que ter uma profilaxia maior. E lembrar do Epstein-Barr, que às vezes a gente fica muito preocupada quando a soronegativa, o soro é negativo antes do transplante. Lembrar da rejeição. Rejeição na criança, lembrar que o metabolismo dela é muito mais acelerado do que do adulto. E lembrar que eu tenho uma má adesão. Crianças, quando eu começo a ter na fase aí de transição para adolescência, elas ficam um pouco rebeldes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a atividade com pai e mãe junto para trazer a importância do uso da medicação. E lembrar das neoplasias, tá? Que está muito relacionado também com a soronegatividade do Epstein-Barr. E aí, se eu tenho uma GESF, eu tenho que lembrar que eu tenho algumas recidivas, tá? Então, em torno de 30% a 50% de recidiva pós-transplante renal. Nesse estudo, que foi americano, na prática que nós falamos, a sobrevida de enxerto é em torno de 5 anos para aqueles pacientes que não têm glomerulonefrite, 63%. E o que tem GESF, 67%. Nesse estudo, o CobraPET, que é de TX, que é feito do Brasil, 87% da sobrevida do paciente que não tem diagnóstico de GESF. 68% para que tem diagnóstico de GESF. E nesse estudo mostra uma recidiva de 27% das GESFs transplantadas aqui no Brasil. Um risco de perda de enxerto 1,5 vezes maior, comparado com o que não tem. Lembrar do CMV, que é um paciente de alto risco por ser pediátrico, na grande maioria por não ter contato com o vírus anteriormente. Lembrar da sua profilaxia com o valganciclovir de torno de 3 a 6 meses pós-transplante. Tem uma fórmula diferente de calcular para o paciente pediátrico. Não é pela Croft-Goff, é pela Schwartz modificado. E também tem relação com a superfície corpórea. E a gente orienta a vigiar a partir do 21º dia de transplante. As crianças com doença ou com viremia recorrente por CMV, a conversão para mTOR também segue igual às indicações para o adulto. Quando falamos de doença linfoproliferativa pós-transplante, o famoso PTLD, a gente tem que lembrar que é 1 a 2% do transplante renal, a sua prevalência. É secundária ao imunossupressor, causa uma proliferação descontrolada com linfócitos B e está 70% relacionado com Epstein-Barr, o vírus, com a sua infecção. A soronegatividade, por isso que é importante a gente pede sempre para dosar
os anticorpos dos pacientes antes. Se ele é negativo antes do transplante, ele tem um risco de 3 a 5 vezes maior de desenvolver PTLD no pós-transplante. Lembrar que o PTLD ele é bimodal, tem um primeiro pique no primeiro ano na pediatria e depois após o quarto ano de transplante. A imunossupressão. Grande maioria, a gente não muda, é bem igual ao adulto, porém, a gente também usa corticoide, inibidores da calcineurina e alguns antiproliferativos. Lembrar da apresentação e da dose, que é diferente do adulto, é tudo calculado pelo peso ou superfície corpórea. Temos características únicas do sistema imunológico pediátrico, ele é mais acelerado. Vocês vão ver principalmente nas dosagens dos tracolimos, às vezes a gente tem que colocar uma dosagem maior, que é o que é recomendado. E no momento não há um consenso em relação a qual que é a melhor terapia de indução para a população pediátrica. Tem alguns colinha que eu trouxe para vocês dos valores e pesos, as doses pediátricos. Não muda tanto com o adulto, mas principalmente tacrolimus eu chamo atenção. Mas aí aqui eu trago para a gente discutir. Indução com timoglobulina ou basiliximab? Esse artigo brasileiro, lá do Dr. L e Dr. Medina, lá do Hospital do Rim, fala que a redução da incidência de rejeição aguda com timoglobulina dose única em receptores de transplante de rim de baixo risco imunológico. Acho que não sei se todos tiveram a oportunidade de ler. Nesse estudo, tem um estudo americano e tem um estudo europeu, também falando das doses mais baixas de timoglobulina, que não apresenta desvantagem comparado com o basiliximab. E esse é especificamente no transplante renal pediátrico. Essa aqui é uma tese de mestrado, que também fala que não foi evidenciado o aumento do risco de malignidade, de infecção ou de morte por basiliximab, quando comparado ao placebo. Mas tem alguns estudos que falam sobre a timoglobulina, que tem um risco aumentado de infecção e de neoplasias. E qual que é o melhor? Eu acho que estamos numa tendência e uma evolução da gente discutir sobre essa indução. Não tem um consenso falando que é timoglobulina, não tem um consenso falando que é basiliximab. Essa tese de mestrado, a doutora Luciana Porini, tive o prazer de vê-la defendendo, traz resultados muito legais, falando que com 2 anos, depois da mudança do protocolo para timoglobulina em dose única em transplantes renais pediátricos, você não teve um aumento de rejeição comparado com o Basilix, é até menor, e um menor índice de CMV e nenhum caso de PTLD. Mas uma avaliação de 2 anos. Com certeza, eu acho que eles estão avaliando para publicação mais do que 5 anos. Então, talvez em alguns casos de desabastecimento do basiliximab, como já teve anteriormente, eu acho que a dose de timoglobulina com dose única para pacientes de baixo risco pediátricos também é muito válida a gente começar a repensar. A má adesão e a transferência de cuidados é um caos para o pediatra do transplante, porque é aqui que a gente vê a perda de enxerto. Então, as estimativas é de 30% a 70%. Sempre nos adolescentes, na faixa etária em torno de 18 a 20 anos, está muito correlacionado com o aumento da morbidade, da mortalidade e da perda de enxerto, tá? Tem esse estudo que mostra que essa transferência de cuidados nos receptores de 440 pós-transplante, antes dos 21 anos, associavam um risco de 57% maior da perda de enxerto. E tudo relacionado à rejeição por falta de tomar remédio. Na sobrevida do pediátrico, a gente sabe que em um ano, esse estudo brasileiro, o CobraPed, ele em um ano é 91%. Em 5 anos, 83%. E quando a gente fala da sobrevida do paciente, em um ano, são 98%. Em 5 anos, 96%. Então, eu vou trazer uma sobrevida para a população pediátrica muito grande. Isso é da gente sempre frisar. E quando a gente compara os estudos americanos, os brasileiros e os australianos, você vê que não tem muita mudança na sobrevida do enxerto de doador falecido com doador vivo. As porcentagens parecem bastante. E também com a doador falecido, nos 3, com o enxerto de 5 anos. A sobrevida
relativamente significante. As causas de óbito no primeiro ano, 47% são infecções. Por isso a importância da vacina pré-transplante. E as cardiovasculares ficam em segundo lugar, de 20%. A redução da taxa de mortalidade é em torno de 9,5% no período de 2004 a 2008. Foi que mostrou esse estudo para a gente aí, o Cobraped. E eu trago uma mensagem final para vocês. Que as crianças, elas são encaminhadas tardiamente para os nossos centros de transplante renal. Então, a gente precisa conscientizar que eles chegam antes. E encaminhar, saber qual que é o serviço especializado. Hoje, aqui no Centro-Oeste, eu posso falar que nós temos Brasília e nós, de transplante renal pediátrico. Então, talvez a gente ou precisamos aumentar esses centros transplantadores pediátricos, ou precisamos oferecer mais que essas crianças consigam chegar na gente mais rápido. Lembrar da prevenção e do diagnóstico da doença renal crônica, que é imprescindível, e que o transplante renal ela é a melhor opção de tratamento para as crianças. Também lembrar que uma das principais causas de perda de enxerto é a trombose, como eu falei. Então, a gente pode mudar as vidas deles. Lembrar de um pré-transplante, que deitava do meu colo para até a pressão arterial cair, pós-diálise, e 1 ano pós-transplante. Vivia trocando catéter no pronto-socorro, 2 anos pós-transplante. E nós queremos mais desses sorrisos, muito mais desses sorrisos. E que a vida, ela é feita de conversas. Basta uma para a gente salvar vidas. Eu sou doadora de órgãos. E vocês? É isso, muito obrigada. Excelente apresentação, acho que sempre ficam muitas dúvidas, né? A gente fica sempre questionando, principalmente com relação às doses, com relação como você e quando encaminhar, né? 2 perguntinhas. Qual foi a criança com menor peso que vocês já transplantaram, que você já viu transplantar? E como que essas crianças tão pequenas você afere o clearance? Você faz só pela fórmula, eles são aceitos somente com... Isso é uma dúvida que eu já vi, que eu recebi aqui, né? Mas recebi pelo meu WhatsApp. Então, O peso, a criança menor que eu transplantei tinha 10 quilos. Mas tem relatos no Samaritano, com o Dr. Paulo Koch, uma criança acho que de 6, 7 quilos, que foi um sucesso. Mas 10 quilos é desafiador. Lembrar de um pós-operatório complexo, na grande maioria das vezes em leito de UTI. Né? Aqui, graças a Deus, a gente tem parceria com a UTI pediátrica aqui do HCM, que nos ajudam bastante, nos auxilia bastante. Mas é um cuidado minucioso, porque na grande maioria das vezes vai precisar de droga vasoativa para manutenção da pressão. Às vezes a gente tem que pensar no tipo de diálise dessa criança. Com 10 quilos, será que eu vou precisar fazer uma hemodiálise? Vou ter que passar um catéter? Se eu não lesionei meu peritônio, eu posso continuar usando minha peritoneal. Então, essa de 10 anos, eu tive, graças a Deus, continuei usando a peritoneal. Ela me marcou. A gente tem uns marcos importantes. E ela saiu em DGF com 3 dias. Acho que eu dialisei 1 dia só. E foi muito bom. Sobre o cálculo do clearance, quando eu tenho uma criança que às vezes está hospitalizada, né, e está sondada por algum outro motivo, você pode utilizar a sonda. Mas na grande maioria das vezes é pelo calculado mesmo. Porque é muito complicado você colocar uma criança de 3 anos para coletar a urina de 24 horas. Às vezes, uma criancinha maior, de 8 anos, 10 anos, a gente consegue fazer isso, mas a grande maioria a gente faz mesmo pelo cálculo estimado. acho que quem tá ouvindo aqui, né? Quem perguntou. Mas nós temos também aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui na plateia, ao vivo, tem gente online, eu acho que tem a doutora André, eu acho que quer fazer alguma perguntinha, pode fazer, por favor. Bom dia, eu sou o André Dávila, de Porto Alegre, aqui do Dom Vicente Scherer, do Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre,
E parabéns pela apresentação. Eu Obrigada. tenho uma pergunta assim, eu acabei entrando um pouquinho atrasado, os primeiros 13, 15 minutos eu não consegui ver, então se porventura a senhora mencionou, eu peço desculpa. Mas a gente faz pediátrico aqui em Porto Alegre, crianças pequenas também. Então a pergunta seria qual é o menor peso de doador, se vocês têm um ponto de corte, até que peso de doador aceitar. E a experiência de vocês com esses rins de doadores pequenos, 10 quilos, às vezes até menos, se a tendência se vocês usam esses enxertos e se usam em bloco em crianças maiores, adolescentes, ou para que a gente tem tentado fazer aqui há alguns anos da Santa Casa para aumentar o pool, usar esses mesmo doadores pequenos, assim, os rins em crianças pequenas, em separado. A experiência de, se tu pode me falar alguma coisa nesse sentido. Aqui no nosso serviço, a gente tem um peso estipulado de 15 quilos, né? Menor do que isso é sempre discutível com os urologistas e, às vezes, na grande maioria, a gente até transfere para outros centros que têm experiência com crianças menores, tá? Eu nunca precisei, acho que, fazer o em bloco em crianças pequenas, mas até durante a minha formação, eu já vi casos de crianças menores de 10 quilos, né? E a gente separou mesmo os rins, foi um para cada um e tivemos um bom resultado, não tivemos problema em relação a isso. E também pensando que a gente consegue tirar 2 crianças de diálise, não tivemos problema. Eu acho que sempre essas crianças, a gente tem que pensar no risco, da trombose e também lembrar que a criança, pelo já ter os vasos menores, ainda mais esses pequenos, eles têm um aumento da resistência vascular quando a gente pensa no Doppler. Então, às vezes, vai ter uma hipertensão um pouco mais descontrolada, mais importante, que a gente precisa atuar. E é onde a gente tem que sempre ponderar e avaliar se a necessidade, às vezes, se eu tenho uma estenose da artéria renal, pelo fato do manuseio, né, e a evolução desses rins pequenos, se a gente faz uma angioplastia ali naquela artéria renal ou não. Da onde que eu estudei, da residência onde eu fiz, a gente teve umas experiências muito boas em relação com as angioplastias em artérias renais nesses pacientes que evoluíam com estenose da artéria renal, pós-transplante. Maravilha, muito obrigado. Imagina. Paula, minha pergunta é de alocação, a distribuição e alocação dos órgãos para criança. A gente sabe que é status diferenciado, então, assim, menor de 18 anos vai ser ofertado prioritariamente para eles. Mas é ofertado todo e qualquer órgão que tem compatibilidade. Então, o ECD, o de maior risco, ele é ofertado para criança. Ele chega, às vezes, poucas vezes como pré-oferta, e pode ser que ele já venha como oferta, porque roda o sistema e a central manda. E assim, a minha pergunta é, assim, além, né? Se, na sua opinião, poderia se mudar essa política de ter uma idade máxima aí de distribuição para essas crianças, para que não seja aceito. A gente já transplantou aqui um doador de 47 anos para uma criança de 7 anos. E, assim, eu lembro que até a ferida operatória dela ficou estufadíssima, assim, dava para ver o rim de longe. Então, assim, eu não sei se existe essa possibilidade, essa mudança de política, de ter uma idade máxima, um peso máximo para distribuição, para que não seja feita a oferta, né? A gente sabe que quando chega a oferta, o órgão é da criança, a gente tem que ofertar para a família, para ela saber que, e se essa família aceita, né? Enfim, tudo acontece, mas assim, se na sua opinião seria possível ter esse limite de idade, de peso, para que não aconteça? Acho que quando a gente fala na alocação, e eu falo entre a cruz e a espada. Porque se aparece um rim de um doador, 30 e poucos anos, que não tem nenhuma comorbidade, para um adolescente, eu vou tirar a oportunidade dele de transplantar. Mas também, se tem algumas outras complicações, um paciente muito obeso, muito grande, diabético, hipertenso, eu não sou a favor dessa criança aceitar. Mas, problema, ela vai ser ofertada. Eu tenho a minha ética que eu tenho que falar e eu tenho que ofertar esse rim. Nesse momento, eu acho que é um trabalho em conjunto, tanto com as equipes quanto com os familiares, e expor para eles todos os riscos. Isso é real. Sempre quando eu falo, todo mundo que entra no meu consultório, eu falo,
a partir de agora somos um time. Então, independente da resposta para você se vai ser boa ou não, eu vou te falar. E eu acho que esses casos para os transplantes pediátricos têm que ser falados no pré-transplante. Porque hoje é complicado a gente ia falar assim, olha, maior que 30 anos não vai ser ofertado para uma criança. Mas se eu tenho um adulto, vou dar um exemplo, uma mulher magra, pequena, sem comorbidade nenhuma, não tem por que eu não ofertar. É válido. Então, por isso que eu falo que eu ainda fico entre a cruz e a espada. Porque eu não quero tirar a oportunidade dessa criança ganhar um rim, mas eu quero dar e orientar ela da melhor forma possível para esse órgão. Mesmo os ECDs? Sua opinião? Eu acho que o ECD eu acho que não deve ser mesmo ofertado para criança. Posso perguntar? Pode? Com certeza. Tá bom. Eu já tive numa situação uma vez, quem está falando é o Edson da Creatinina aqui do Rio, tudo bom? Tudo bem, doutor Edson? Como vai? Eu já tive numa situação que eu tinha um adolescente de 13, 14 anos e que eu estava preparando ele, eu estava entre o pai e a mãe para doar o rim. E nós decidimos pela mãe. E quando ele foi chegando a hora do transplante, a nossa pediatra voltou de férias e falou assim: não, mas ele tem prioridade na fila, por que não espera? Por que não faz o transplante de doador falecido e deixa a mãe para uma segunda oportunidade, não é verdade? E Isso. ela estava coberta de razão e ele recebeu o rim em 15 dias, está funcionando até hoje. Então, eu queria saber de você, se tem a mãe e o pai para um garoto nessa situação, você estimula a mãe ou o pai para ele fazer o transplante logo, ou vamos dizer que ele esteja assim já seja até preemptivo, né? Então, você não tem a previsão de quando é que vai vir o rim para ele. Você usa o pai e a mãe, bota ele em diálise ou espera um doador falecido? Doutor, eu tenho a tendência de esperar o doador falecido por causa dessa priorização das crianças, né? Depois que teve a mudança dessa portaria, a gente sabe que as crianças transplantam muito mais rápido do que antigamente. É verdade. Então, eu tenho essa tendência de optar pelo falecido primeiro. Mas eu sempre Uhum. falo que eu acho que a gente tem que estudar a criança e a família como um todo. Não dá para eu bater o martelo que todas as crianças vão ser falecidas primeiro e eu não vou descartar o vivo. Depende muito do contexto social que ela tem, né? Então, se é uma criança que está vindo com várias outras complicações, é uma criança que está com falta de acesso, então, às vezes, para ser mais rápida, talvez eu vou preparar um pai e uma mãe, né? Enquanto ela está na lista. Ou, nós queríamos sempre pré-emptivo, mas eu acho que isso é ponderado. Não consigo. Eu tenho a tendência de ser o falecido primeiro, porém, eu acho que tem que a gente avaliar o contexto social, tanto da criança quanto da família. Entendi. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Doutora, eu tenho uma dúvida sobre o CMV. A incidência de CMV na população pediátrica é semelhante à do adulto? E a outra pergunta é: existe alguma recomendação de fazer o valsite profilaxia primária, mesmo que eu não tenha o mismatch sorológico? Então, é praticamente quase igual, tá? Mas a gente tem uma tendência na criança, ela ser mismatch sorológico, tá? Então, ela tem o CMV negativo. A gente tem duas linhas de raciocínio. Quer dizer que se eu der o Valgan primeiramente, está errado? Não. Se eu fizer a profilaxia de aguardar e vigiar, está errado? Também não. Isso vai sempre depender da experiência do seu centro. Então, por exemplo, a nossa experiência aqui é que casos esporádicos, né, mismatch sorológicos, né, quando o doador é positivo e o receptor é negativo, nós fazemos a profilaxia, eu acho que isso é muito válido, principalmente nesses casos. E o caso, quando ela já tem o anticorpo, então eu voto no caso da gente ficar vigiando esse CMV e a iniciar com a medicação, ou pode ser tanto o ganciclovir quanto o valganciclovir, em doses depois corrigidas, para o tratamento. Obrigada. Imagina. Com certeza. No mundo ideal, sempre a profilaxia. A minha dúvida é em relação ao impacto no crescimento osteometabólico dessas crianças
pelo uso do corticoide de forma crônica, se elas têm alguma disfunção precoce em relação à população em geral, ou então em relação à população que tem doença renal crônica adulta, em relação a crescimento, ósseo. Eu deveria ter deixado o slide que eu tirei minutos antes da aula, porque eu estava achando que a aula estava grande. Mas tem muitos estudos mostrando que a criança, tanto no desenvolvimento mineral ósseo quanto intelectual, quando ela recebe o transplante precoce, ela desenvolve muito. Por mais que ela use uma dose de corticoide mínima diária, pode afetar um pouco no futuro comparado às outras crianças que não faz uso? Sim, mas a gente consegue ter uma recuperação dessas crianças pós-transplante, e aí vai muito quando ela começa no estirão de crescimento, ter um auxílio do endocrinologista pediátrico, se tiver a necessidade de entrar com alguns hormônios ou não. Mas sim, a gente consegue ver uma pequena diferença, mas comparado da criança que não transplantou com a criança que transplantou, a gente tem um benefício exponencial. Bom, muito obrigada, excelente apresentação, Paulinho. Acho que todo ano a gente precisa sempre reforçar algumas coisas em termos de transplante, criança, pediátrico, hoje principalmente. E eu te agradeço muito por essa apresentação. Obrigada para vocês que estão aqui, a quem está online também, e incentivando que a gente participe sempre mais, né? E dê os olhares e faça as perguntas, porque eu tenho certeza que muita coisa ainda ficou aí, algumas dúvidas ficaram. Aproveitem a doutora Paula, né, com essa sua experiência pediátrica aí. Muito obrigada, Paulinho. Obrigada a vocês. Foi uma honra poder falar um pouquinho do renal pediátrico.